Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar neste momento, iniciando a nossa aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos, ó Deus, te louvar, te agradecer, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui neste lugar, Senhor Deus, para estudar a Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, como sempre, que o Teu Santo Espírito venha ser o instrutor nesta noite, venha falar aos nossos corações, à nossa mente. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos Teus servos que já chegaram, os que estão vindo em direção a este lugar. Traz em paz, livra de todo mal também. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos aprender a Tua Palavra, e nós estamos pedindo ao Senhor, que é o dono da Tua Palavra. Abençoa os irmãos, ó Deus, que não vieram, não vou vir por algum motivo, talvez enfermidade, que o Senhor venha curar. Tiver alguém aqui no nosso meio, Senhor Deus, que tiver alguma enfermidade, Senhor Deus, cura também, pois aonde o Senhor está, a fartura de alegria, aonde o Senhor está, o milagre acontece, Senhor Deus, e aqui não é diferente nesta noite. Te pedimos, ó Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos? Meus irmãos, vamos ler. Hoje estamos aí com a nossa segunda aula, livros históricos, aula 2, introdução ao livro de Juízes e Ruth. Vamos fazer a leitura na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Juízes 21, versículo 25. Esse versículo, irmãos, ele é muito parecido com Juízes 17, versículo 6. Se os irmãos notarem lá, muda pouquinha coisa, tá? Cada um fazia o que era reto. Lá está falando, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos, né? Então vamos ler esse versículo. Diz assim, Juízes 21, versículo 25: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Irmãos, preste atenção nesse versículo aqui, tá? Este versículo, ele é o que vai permear aqui. Esse versículo, ele vai explicar muita coisa do que vamos falar aqui no livro de Juízes. Ele vai explicar muita coisa, tá? Não podemos ler o livro de Juízes e Ruth sem ter essa base aqui desse versículo, tá? De que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, tá bom? Então vamos para a visão panorâmica da primeira matéria, que será o livro de Juízes. Vamos ver aí a introdução ao livro, a estrutura do livro, o prefácio dos acontecimentos, a narrativa principal, opressão e livramento, e aí teremos o epílogo. Depois nós vamos para o livro de Ruth, introdução ao livro de Ruth, o tema central do livro, e aí nós vamos mostrar aí para os irmãos o esboço que tem no livro na página 52, tá? Para a gente entender um pouco mais, irmãos, sobre o que vamos falar aqui nessa noite, nós temos que fazer algumas perguntas que durante a aula nós podemos tocar aqui em alguns assuntos, tá? Por que o nome Juízes? Tá? Será que existiam juízes somente nesse período? Eu não vou, na verdade eu até esqueci de anotar esse texto, irmãos, mas eu já vou até adiantar aqui. Lá em Deuteronômio, se eu me engano, existe um versículo que fala de anciões e os juízes de Israel. Exatamente. Eu creio, irmão, isso é uma coisa minha, tá? Eu creio que os juízes, eles nasceram, eles foram criados, deu-se o início dessa função de juízes aonde? Vamos lá. Lembra de Moisés, que estava atarefado, né? Não estava dando conta de cuidar do povo,
de ver aquelas situações ali, uma pessoa, jogou uma pedra lá na cabana do outro lá, né, ou então jogou uma pedra na cabeça do menino, e aí criou uma confusão de uma família com a outra. Quem é que tinha que resolver isso aí? Moisés. E o Jetro sentou ali junto e ficou olhando Moisés tratando desses assuntos, irmão. Não, rapaz, devolve a galinha do rapaz, né? Não faça isso não. E tá, e ficou naquele negócio. Aí o Jetro pegou e falou: ô Moisés, quando terminou o dia, ele chegou e falou: Moisés, você vai morrer. Você vai morrer. Escreve o que eu estou dizendo, você vai morrer, você não vai dar conta disso aí, tá? E aí Moisés ficou ali, ele falou assim: olha, faz o seguinte, divide em maiorais de 50, maiorais de 100 e maiorais de 500. Aquilo que sair do teu controle, que não tem como esses maiorais resolver, traz para você. Eu creio que os juízes, eles iniciaram aqui, tá? Porque a partir daí é falado anciões e juízes, tá? Não é a questão dos 70 ali, não era bem, a gente não tem como dizer se eram juízes, mas possivelmente eram anciões, tá? Uns cabeças ali, né? Mas nós vamos ver aqui o que o juiz fazia. E o juiz, irmão, já estou até adiantando, o juiz fazia isso aqui que foi falado por Jetro: cuidar dessa situação aqui. Lá na frente ele vai ser colocado na frente da nação. Aí é diferente. Lá atrás não, ele colocava em grupos, né? Então, vamos lá. Durante a aula, nós vamos falar sobre essa questão dos juízes, né? O que era o Urim e Tumim, irmãos? Você já parou para pensar o que era o Urim e Tumim? Quem já ouviu falar de Urim e Tumim? Pois é, vamos ver o que é isso aí. Durante a aula eu vou falar sobre isso aí com os irmãos, tá? Quantos juízes existiram nesse período? Tem duas concepções, de 15, e tem duas concepções de 12, tá? O que poderia ser o voto de Jefté? Eu acho que é o ponto mais polêmico que nós vamos falar aqui nesta noite, tá? O que seria o voto de Jefté? Realmente ele sacrificou a filha dele, né? Por que Juízes e Ruth não podem ser lidos à parte? Aí eu leio Juízes, apesar de eles estarem separados aqui, né? Por que não podem ser lidos à parte, né? Nós vamos falar sobre isso aí. Os juízes, por serem escolhidos, eles eram perfeitos? Irmão, claro que não era, né? Isso aí. E porque o livro de Ruth é um dos mais sublimes e importantes da Bíblia Sagrada, tá? Isso aí durante o curso. Se eu não falar aqui alguma coisa, os irmãos me cobram para a gente poder falar, tá? Vamos lá. No início do nosso livro aí, está dito aí, né? O título do livro de Juízes. O título desse livro, das cópias hebraicas, é Sefer Shoftim, ou Shoftim, tá? Ou Sefer é livro, né? Shoftim, juízes. Então, o livro dos juízes. Mas os intérpretes siríacos e arábicos, eles chamavam o livro dos juízes dos filhos de Israel, tá? Mas a Septuaginta, ela colocou somente juízes, tá? E isso é o suficiente. Governavam o que? Regiões, às vezes toda a nação. Preste atenção, juízes, eles não eram reis. Eles eram levantados para uma situação. Às vezes eles ficavam 8 anos, às vezes eles ficavam 20 e tantos anos à frente da nação, mas eles não eram reis. Eles estavam colocados ali para um fim de libertação, de conselho, tá? Por aí vai. Eram temporários, diferente do rei. O rei, não, era até morrer. Por isso, irmãos, que você vai ver na Bíblia Sagrada, reis matando reis, na Bíblia Sagrada mesmo, porque, irmão, se não tirasse aquele rei ali, ele nunca sairia, se não morresse ali, ia ficar quase 80 anos governando o país, né? Então, eram temporários, diferente dos reis. O governo nessa época aqui, ele era teocrático.
não era um governo democrático. Qual a diferença entre democrático e teocrático? Governo de Deus. E democrático? Demo, por incrível que pareça, essa palavra de demo, irmão, no grego não é demônio não, viu? Dá outros significados também. Quando se fala em democrático, demo, nesse caso aqui, está falando de povo, o governo do povo. E o governo do rei? Monocracia, ou monocrático, né? Ou uma monarquia, tá? Então, nessa época aqui, o governo, ele era teocrático, apesar, irmãos, de eles esquecerem Deus, tá? Eles esquecerem Deus, e essa foi a causa de alguns problemas aí que nós vamos ver nesse livro de Juízes, tá? A opinião mais aceita pelos comentaristas, pelos judeus, era de que Samuel escreveu o livro de Juízes, ele mesmo, o último dos juízes. Samuel foi o último dos juízes, apesar de que ele promoveu ou colocou os seus 2 filhos como juízes. Agora, eles foram aceitos como juízes? Não. Deus não aceitou eles como juízes. A Bíblia diz que eles eram maus. Apesar de Samuel ser uma pessoa exemplar, Deus não aceitou a regência dos filhos de Samuel, tá? E também estava ali naquela transição, né, do primeiro rei de Israel. Nem o povo aceitou e nem Deus, eles eram maus, eles envergonharam o pai deles, tá? Ele mesmo, Samuel fala assim, ó, diz alguma coisa que eu fiz de errado, e o povo mesmo falou, não, você nunca fez nada errado para nós. Então, não pegaram o exemplo do pai. Então esse negócio de filho de peixinho não existe isso, tá? Isso aí é balela, tá? Alguns dizem, irmãos, que o livro alguns supõem, tá? Alguns supõem que o livro de Juízes, ele foi escrito por algumas pessoas. Vamos lá, Gade, Natã. Alguns falam que o próprio Davi escreveu esse livro, tá? E outros chegam a absurdo, eu falo isso, irmãos, chegam ao absurdo de dizer que foi Esdras que escreveu esse livro. Impossível Esdras ter escrito isso aí, tá, irmãos? Então, o mais aceito seria Samuel, porque tem algumas dicas aqui, irmãos, que mostra claramente, quando diz assim, olha, um texto que diz, em Juízes diz assim, olha, nesse tempo não havia rei em Israel. Uai, quem foi que ungiu o primeiro rei? Samuel. Então, é um gancho que pode ter dado aí, para mostrar que possivelmente tenha sido ele. Irmãos, eu volto a dizer, não era costume de ninguém ficar assinando o livro, porque nesse caso aqui, quem deveria aparecer não era quem estava escrevendo o livro, quem deveria aparecer era Deus. Então, irmãos, a pessoa não ficava lá, olha, eu escrevi isso aí, negativo. Se alguém assinasse, poderia ser colocado que poderia ser um livro humano. Então, por isso, esse lado sobrenatural que nós temos dos livros da Bíblia Sagrada. Então, irmãos, não tinha esse negócio assim. Por isso existe uma dificuldade de saber quem foi que escreveu. Mas, irmãos, se não está dito quem foi que escreveu, não vamos perder a nossa paz também por causa disso. Então, possivelmente foi Samuel que escreveu o livro dos Juízes, tá? Ao que parece, o livro de Juízes teria sido escrito antes dos dias de Davi.
por causa desse versículo que diz: nesse tempo não havia reis em Israel. Tem um outro ponto que chama a atenção, que pode ter sido escrito antes de Davi, é o que Joabe, irmãos, ele fala, citando aí, né, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 21, que está aqui o versículo, né? Que está aqui o versículo. Samuel 11, 21, sobre a pedra de Mó, né? Que a mulher lançou. Aqui. Vamos lá, aqui na segunda página aqui, ó. Ao que parece, o livro de Juízes teria sido escrito antes dos dias de Davi, conforme as palavras de Joabe. Foi Joabe mesmo que falou: quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de Mó, corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o Heteu. Então, esse fato aqui é um fato que aconteceu na época dos juízes, com um dos possíveis juízes, tá? Alguns intitulam ele de juiz, mas muitos não querem aceitar ele como juiz. É esse cidadão aqui chamado Abimeleque, porque esse homem foi sanguinário. Ele matou todos os seus irmãos, para poder só ele ficar como juiz e como líder, e ele queria já nessa época ser rei de Israel. Aí quando ele chega ali debaixo de uma torre, que vai ali, né, contra um povo lá, uma mulher lá de cima joga uma pedra de Mó, uma pedra de moinho, né, mais ou menos, possivelmente desse tamanho aqui assim, joga lá de cima, cai na cabeça dele, quebra a cabeça dele, né? Então, isso aí foi citado por Joabe, um fato que aconteceu no livro de Juízes. Mais uma prova que não pode ter sido Esdras, tá, que escreveu isso aqui. Joabe deixa essas pistas, né? Vamos lá, tá? Outra coisa interessante que prova também que possivelmente tenha sido antes dos escritos dos Salmos, ou seja, antes de Davi, é o Salmo 68, versículo 8 e o 9, o Salmo 97, versículo 5, ele vai falar algumas coisas que é citada em Juízes, capítulo 5, versículo 4 ao 5. Os versículos estão aí no livro dos irmãos, tá? Outra coisa, irmãos, sobre a questão de ser confiável o livro de Juízes. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 20, ele vai citar o livro de Juízes, tá bom? E Hebreus, capítulo 11, versículo 32, também cita o livro de Juízes, né? Tem aí no livro dos irmãos também, tá? Aqui, vencido cerca de 450 anos, depois disso, lhe deu os juízes até o profeta Samuel. Quem foi que disse isso aqui? Paulo, tá? E Hebreus vai dizer: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então o escritor aos Hebreus, ele também cita o livro de Juízes, tá bom? Então mais um ponto aí interessante sobre a questão da autenticidade do livro de Juízes. Estrutura do livro. Para facilitar o estudo desse livro, pode ser dividido em três partes. Primeiro, prefácio, que é até o capítulo 3, versículo 6, a narrativa principal, tá? Que vai do capítulo 3, versículo 7 até o 16, 31, e o apêndice, que contém duas histórias, irmãos, que vamos falar um pouco sobre elas aqui no final. E o livro de Ruth, irmão, que seria uma terceira narrativa, mas na Septuaginta e também na Bíblia hebraica estão separados, mas Ruth, ele pode se encaixar dentro
do livro de Juízes. É provado na Bíblia Sagrada isso aí, tá bom? Prefácio dos acontecimentos. Primeiro, acontece quando Josué morre, tem uma pergunta: quem subirá contra os cananeus? O certo aqui, irmãos, era todo Israel subir contra os cananeus, mas aqui já começou o livro com algumas divisões, né? E aí nós observamos que já começa o livro aqui, ao invés de todo mundo estar unido, eles começam já a dividir tribos para guerrear, e esse é um dos problemas que não vão conseguir, Israel não vai conseguir expulsar todos os inimigos de dentro de Israel, tá? daquele local ali. Aí o que eles usam para poder demonstrar ou mostrar quem é que vai subir? Eles usam o Urim e o Tumim. O que é o Urim e o Tumim? Tá? Irmãos, esse é um grande mistério da Bíblia Sagrada. Não há, irmãos, existem muitas e muitas suposições do que seria o Urim e o Tumim, mas a que mais, preste atenção, irmão, eu não estou dizendo que isso aqui seja chancelado, como de fato é isso mesmo, porque a Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar dizendo o Urim era uma pedra, o Urim era isso, o Urim e o Tumim era aquilo. Não tem na Bíblia Sagrada, mas segundo os talmudistas, né, os escritores, os comentaristas hebreus, os comentaristas israelitas, irmãos, o Urim e o Tumim fazia parte do éfode que o sacerdote carregava, e nesse local aqui, esse peitoral, tinha 12 pedras, e junto com essas 12 pedras, segundo a tradição, existiam duas pedras, uma branca com um lado branco e a outra com um lado preto. Do outro lado dessa pedra podia ser todo o lado branco das duas, tá? Mas um lado era branco, o outro era preto. Não se sabe se era jogando as pedras no chão, tá? Não se sabe. Alguém vai dizer assim, olha, era no par ou ímpar mesmo, era no vamos ver aqui qual é que sai. Irmão, volto a dizer, alguns sugerem isso aí. Outra concepção era que a pedra, ela brilhava, tá? A pedra, por exemplo, temos aqui a pedra do Urim, que podia ser a pedra com o lado branco, ela poderia ser o sim ou não. A pedra com o lado preto poderia ser o sim ou não, tá? Eles perguntavam para Deus se aquilo era para ser feito ou não. A pedra brilhava, uma das pedras brilhava, sim ou não, tá? Aí eu volto para aquilo que eu acabei de dizer, não existe na Bíblia Sagrada uma explicação de como que eles usavam Urim e o Tumim, tá? Mas segundo os talmudistas, poderia ser dessas duas maneiras que eu estou falando aqui. Não, era Deus que respondia sim ou não, era Deus que respondia, não podia ser pessoas, era Deus quem respondia, tá? Respondia através dessas pedras. Alguém já ouviu uma outra concepção aí do que era Urim e Tumim? Alguém? Pois é, então a mais provável seria esse fato aqui, tá bom? Mas é mistério. Mas a Bíblia mostra que eles tinham duas pedras que eram Urim e o Tumim, tá?
como que era a resposta, ninguém sabe, tá? Ah, pastor, isso aí fica parecendo um jogo. Irmão, naquela época, não entendi. Pois é, mas naquela época acontecia, e acontecia algumas coisas, irmãos, inclusive que hoje pegaram de lá de trás alguns costumes que faziam no passado e praticam hoje em alguns segmentos. Cabalá, exatamente, tá? Então, irmãos, são coisas, e aí na lição de domingo passado, aí enfatizando mais uma vez, as coisas de Israel, irmãos, que Israel praticava, essas coisas de entrar com a arca dentro da igreja, essas coisas de ajoelhar diante da arca, essas coisas irmão, isso aí foi para Israel. A igreja não precisa dessas coisas, tá? E muitas vezes, aí ó, e pegando aí, muitas vezes pode estar fazendo um ritual da cabala, ou a gente fala muito cabala, né, cabalá, que é o ocultismo de Israel, sem saber. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E aí, irmão, fica aí empolgado, né? Olha, eu vi ali a festa de não sei de que, as festas, irmão, a Bíblia manda isso aí? Não manda, para a igreja não manda, tá? É esquisito quando vai olhar para essas pedras. Mas a gente pode olhar no pensamento, não tem sido sagrado, que Deus falava para o povo, através desse, por exemplo, o urim, tumim. Deus secava os sacrifícios de animais, que hoje já não é mais necessário. Então tem muita coisa que a gente vai olhar assim no passado e falar assim, mas fazia, mas é esquisito. Mas isso é cultura judaica. Os judeus, Irmão, por exemplo, eles tinham rezas até para expulsão de demônios. Ou algo que, tipo assim, é totalmente fora do cristianismo. Sim. Às vezes querer comparar o judaísmo com o cristianismo. Deus é o mesmo. Sim. A diferença é como se enxerga, né? Por exemplo, os judeus enxergam Deus da mesma forma como o Novo Testamento. Mas Jesus veio exatamente para mudar esses paradigmas. Exatamente. Irmãos, alguns falam, viu, que lá dentro do navio aonde Jonas estava, foi usado o urim e tumim. Eu não acho que usou. Eu não acho que usou, não. Eu estava num debate uma vez, num grupo de... inventaram de botar eu num grupo de debate. Vamos debater. Irmão, eu não gosto disso. Eu não gosto. Daqui a pouco tem um xingando o outro, tem um xingando a religião do outro. Aí eu já vi que o negócio foi descambando, eu casquei fora. Aí um cidadão lá estava falando que eles usaram urim e tumim dentro do barco que Jonas estava. Aí eu não acredito dessa forma, porque a Bíblia vai dizer que aqueles homens ali, eles não eram judeus. Eles não eram judeus. Como que eles iam usar o urim e tumim? Né? Então, eu prefiro acreditar que eles tiraram, irmãos, ali, sei lá, no Paroímpa, no Palitim. E como Deus estava trabalhando com quem? Com os homens ou com Jonas? Com Jonas. É você, cidadão. É você, fala a verdade. É você? Sou eu sou o cara mesmo. Caiu a casa para mim, né? Não tem como eu fugir, não. Deus me achou aqui dentro. Não teve como. Pastor, em Êxodo 22 que a gente vai falar, né? E fala assim, também porás em peitoral do juízo urim e tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Então tinha o peitoral ali, ó, daquele jeito ali, ó, com as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Mas aí tinha um bolsinho aonde se colocavam o urim e o tumim aqui mesmo, ficava ali. E o sacerdote, para onde ele andava ali dentro, né, do tabernáculo ali, ou do Siló, né, de Siló ali, o local, ele tinha o urim e o tumim junto. E eles usavam para o sim e para o não. E muitas vezes, irmãos, olha aqui, alguém vai ficar estarrecido com o que eu vou falar, mas muitas vezes o próprio Davi usou urim e tumim com o sacerdote.
E aquelas respostas lá que diz assim, ó, subirei contra eles, o Senhor vai me entregar nas minhas mãos. Aí diz assim, sim, Davi, pode subir. O Urim Tumim foi usado ali, nesse caso aí, tá, irmão? Nesse caso aí. Alguém mais? Gugu fala que é uma raiz. Quem? Fala que é uma raiz. Gugu? Ah, no Google. Gugu? Fala que é... Não, mas... Não, aí... Eu estou falando de Urim Tumim, é a pedra de Israel, né? E o Google aí tá voando aí. Deve ser alguma pedra, alguma raiz que foi colocado o nome. Alguns chegam a dizer que estavam usando, mas não podiam usar Urim Tumim, né? Nesse caso ali, eles lançaram sorte. Irmão, não me pergunte como eram esse lançar sorte dos judeus. Não me pergunte como. Não tem como. A Bíblia diz assim, olha, lançar sorte. Eles lançaram sorte. Ninguém sabe, irmão. A Bíblia não diz se era no palitim, se era, Senhor, vai sair uma faísquinha na cabeça de um agora. Ninguém sabe, né? Então a Bíblia não diz, tá bom? Mas em alguns pontos eles lançavam sorte desde que era na direção de Deus, e Deus mostrava o que era para se fazer através daquilo ali, tá bom? Então, só para a gente sanar essa dúvida aqui, assim, irmãos, Urim significa luzes e Tumim significa perfeição ou perfeições, tá? Urim e Tumim. O anjo do Senhor, irmãos, já no início de Juízes, no capítulo, se eu não me engano, 2 aí, ele já chega e ele diz, irmãos, ele traz uma dura mensagem para Israel. Os irmãos notem que no capítulo 1 Josué morreu, mas no capítulo 2 volta a falar sobre Josué, mas ali está recapitulando algumas coisas de Josué, tá? E não vamos confundir. No 1 ele morreu, no 2 fala sobre Josué. Não, ali está fazendo uma recapitulação, recapitulando, tá? Então ele traz uma mensagem dura, irmãos, dizendo, o próprio Deus dizendo, olha, eu tirei vocês do Egito, eu usei minha mão forte para poder tirar vocês de lá, e vocês me esqueceram, vocês já me esqueceram, portanto, vai vir muita punição sobre a vida de vocês. E ele vai falar, e aí nós temos 3 notas tristes que culminaram com o levantamento dos juízes. A primeira, o versículo 10 vai dizer, nasceu uma geração que não conhecia a Deus depois da morte de Josué. Irmão, isso é triste. O versículo triste esse aqui. E aí, irmãos, a gente está lembrado de quem? Lá do Egito, né? Um faraó que não conhecia a Deus, e veio uma grande punição por aquele faraó não conhecer a Deus. Aqui não foi faraó, aqui foi o próprio povo de Deus que esqueceu Deus, que não conhecia Deus. Irmão, isso é forte. Uma geração que não conhecia a Deus, tá? Depois da morte de Josué. Quando se levantava um juiz, isso aí você vai ver em todo o livro de Juízes. Quando se levantava um juiz, primeiro, o que acontecia? Vários versículos vai dizer assim: tornou o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou nas mãos dos amonitas, nas mãos dos filisteus, nas mãos disso e nas mãos daquilo. E quando, você vai ver várias vezes, e quando o povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz, tá? Você vai ver isso acontecer no livro de Juízes. O problema, irmãos, está aqui: quando se levantava um juiz e ele morria, o povo voltava para a idolatria de novo. Irmãos, e a gente fica pensando assim: ô povo ruim esse.
será que se você não estivesse lá, você não faria isso também? Nós somos maus, irmãos, nós somos imperfeitos, né? E hoje isso não é saudosismo não, irmão, não é saudosismo não, mas se você pegar uma Assembleia de Deus de 40 anos atrás aí, você vai ver a diferença de hoje, muita diferença. Você está vendo aí, irmãos, quem está aí acompanhando algumas coisas que estão acontecendo no Nordeste aí, lá para o Maranhão, né? Igrejas ali brigando, irmão, polícia na frente da igreja, irmão, aonde que nós estamos chegando? Aí a gente fica falando, ô povo difícil, né? Se nós não vigiarmos, nós fazemos da mesma forma, tá? A terceira coisa triste também, irmãos, Deus mesmo fala na boca deste anjo de Deus aqui, do anjo do Senhor que apareceu aqui, né? Deus deixou algumas nações, ele vai falar, olha, eu vou deixar algumas nações plantadas no meio da terra de Israel, para quê? Para pôr Israel à prova. Olha só, irmão, o próprio Deus fazendo isso. Volto a dizer, porque o povo é difícil mesmo, é muito difícil, né? Então vamos aí, narrativa principal, opressão e livramento. E aí, irmãos, entramos aqui nos juízes. Aí nós temos aqui, irmãos, os juízes com maior evidência e os juízes com menores evidências, tá? Uns que aparecem muito, outros que aparecem poucos, tá? Então nós temos aí, busquei aqui uma relação. Essa aqui, irmãos, são de 15 juízes, tá? Mas a mais aceita é de 12 juízes, tá? Mas essa aqui é de 15. E aí nós temos aí todos os juízes de Israel. E você também tem no seu livro sobre todos esses livros aí, sobre esses juízes, tá? E aí nós temos aí, o período deles foi mais ou menos 350 anos, o período dos juízes, tá? E nós temos aí o primeiro, quem foi? Otiniel. Ele era sobrinho de quem? De Calebe, tá? Ele não apenas julgou Israel, mas decidiu derrotar o rei da Mesopotâmia que havia invadido a Israel. E aí nós temos o outro, Eude. Esse Eude aí, irmãos, ele tem uma história interessante. Ele derrotou aos Moabitas, e ele chega ali na presença do rei dos Moabitas, e a Bíblia vai dizer que ele era gordo, muito gordo. O nome dele é Eglon. E o Eude, ele chega com uma faquinha, ele amola bem ela amolada mesmo, esconde ela, e ele fala assim para Eglon: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E Eglon era um rei gentil, mas certamente temia o Deus de Israel. E aí ele fala: então pode falar. Não, eu preciso falar a sós com você. E o Eglon falou: então sai todo mundo aqui, sai todo mundo. E o Eude, né, chega e puxa da faquinha, ele vai falar: vou falar no teu ouvido o que Deus manda falar contigo. E ele enfia a faca no Eglon, que vai até o cabo ali. Eglon morre, ele deita ele bem deitadinho ali, fica dormindo aí e sai. E os funcionários dele ali pensam que ele está dormindo, está tranquilo lá. Depois de muito tempo é que eles vão encontrar o rei deles lá morto por Eude, tá? Sangar. Esse Sangar também era muito parecido, inclusive, com Sansão. Ele livra a Israel com uma aguilhada de bois. Sangar é mencionado em um único versículo, só que ao invés de pegar uma queixada de um jumento ali, né, ele vai com aguilhão, mas ele dá livramento ali para todo o Israel, tá? E aí, irmãos, nós temos uma juíza, tá? Uma juíza, Débora.
Essa Débora, irmãos, ela era mais macho do que muitos homens. E até o próprio homem, né, o próprio líder de Israel nessa época aí, estava medroso lá. E aí Débora fala assim: olha, pode ir contra Jael, que você vai ter vitória. Aí ele fala assim: eu só vou se você for comigo, Débora. Aí ela falou assim: eu vou, mas fica sabendo que quando Deus der vitória, vai ser pregado por todo Israel que não foi pela mão de um homem que Deus deu a vitória, foi pela mão de uma mulher. E ela vai. Só que nesse interim, Jael, ele começa a correr ali e se esconder. Ele esconde em uma barraca, em uma cabana. E quem é que recebe ele lá? Não, é Sísera, irmão. Sísera é o cidadão, né? Jael é que mata o Sísera, né? Sísera, né? É Sísera que está fugindo. Aí ele entra ali naquela cabana ali. Aí essa Jael chega, recebe ele, falou: olha, você pode me esconder aqui? Aí ele falou assim: olha, eu posso esconder assim, pode, fica ali deitadinho ali. Ele pede comida. Ela falou: não, eu te dou um copo de leite, pode ser? Aí ela: tá bom, um copo de leite tá bom. Aí tomou o leitinho. Quer dormir um pouquinho? Quero. Me esconde, olha, não diz para ninguém que eu estou aqui não. Aí tá bom. Tampou ele ali, colocou uma manta em cima dele. Ela foi lá, pegou uma estaca, e ela não põe na cabeça dele não. A Bíblia diz claramente que ela põe na fonte dele, nesse lugarzinho aqui, irmão, que tem um buraquinho aqui, ó. Ela bate com tanta força que a estaca e a cabeça de Sísera fica enfincado no chão. Aí quando Débora está chegando com o líder lá, eu esqueci o nome dele, né, ele vai chegando ali, fala assim: olha, você viu Sísera passar por aqui? Eu falei: eu vi. Ele está onde? Dentro da minha barraca. Então vamos, soldado. Não, pode ficar tranquilo, ele já está morto, enfincado no chão, né? Então Débora, irmãos, ela é tida, né, como uma mulher muito guerreira também, e que Deus usou ela como uma profetisa. Ela profetizou e Deus deu a vitória para Israel. Aí, irmãos, nós temos o Gideão. Gideão, irmãos, ele é bastante conhecido, ele é bastante pregado. Por causa de quê? Por causa do chamamento dele, né? Está ali malhando trigo no lagar. Deus fala que está com ele. Ele faz a prova com Deus do velo de lã, né? Se tiver molhado, se não tiver molhado e tal, faz 2 provas. E depois disso Deus fala: olha, chama todos os exércitos de Israel, que eu vou dar a vitória. 32.000, somente 300. E aí Gideão ainda fica meio assim e fala: não, se você tá com medo mesmo, se você ainda tem dúvida, vai lá no exército inimigo, né, e escuta e vê com os teus olhos. E ele vai lá e escuta um soldado dizendo: olha, eu acabei na hora da rendição ali, o soldado chega e fala: olha, eu estava dormindo agora e tive um sonho, que um pedaço de pão torrado, né, um pedaço de pão tostado, ele vinha rodando, caía na cabana ali, na tenda do nosso general, e acontecia um negócio aqui esquisito aqui dentro desse nosso exército. Aí o rapaz fala assim: olha, isso aí não é outra coisa a não ser a espada de Gideão sobre a nossa vida. Aí o Gideão, irmão, eu imagino que ele segurou ali para não dar glória a Deus, né? Ele voltou, Deus deu a vitória com 300 homens, né? O problema disso tudo, irmãos, é que depois disso é que não é pregado, irmão. Não é pregado nas igrejas isso aí, né? O Gideão, irmão, o mesmo Gideão que derrubou a estátua de Baal lá atrás, que o pai dele chegou, que as pessoas chegou para ele e falou assim: tira o teu filho daí da tua casa, que nós vamos matar ele, porque ele
derrubou a estátua de Baal. O pai de Gideão falou assim: se Baal é Deus, que Baal contenda com ele, mas quem tocar no meu filho vai morrer agora. O mesmo Gideão, irmãos, que Deus fez isso tudo com ele aí, que Deus deu vitória para Israel, é o mesmo Gideão que levanta uma estátua e começa a adorar outros deuses também. O mesmo Gideão. Ele começa bem, mas ele termina mal, muito mal. Por isso, irmãos, a nossa vida, ela não é só desse negócio de vitória, vitória, vitória. Nós temos que vigiar. E toda vez que você tem uma vitória, irmãos, vigia, porque pode estar vindo aí um levante muito grande para tirar a tua alegria. Isso aí, irmãos, é uma coisa que segue a nossa vida. E nos Juízes eram da mesma forma também, tá? Então temos aí Gideão. Aí depois de Gideão vem esse cidadão aí, irmãos, que nós não precisa nem falar o nome dele muito, Abimeleque, filho de Gideão. Ele mata todos os seus irmãos, se eu não me engano, 70 irmãos, ele passa ao fio da espada, tá? E é esse cidadão aí que uma mulher mata com uma pedra. Depois dele vem Tolá. Alguém fala Tola, né? Mas parece que a tradução é Tolá. Jair subjugou os amonitas, tá? Depois, irmãos, nós temos o Jefté, tá? Aí aqui no capítulo 40, na página 44, eu não escrevi aí, mas eu deixei sublinhado para os irmãos ficar aí atentos, né, quanto à resposta. Aí no segundo parágrafo aí diz assim, olha, no final diz assim: na hora do aperto, os anciãos de Israel souberam que Jefté possuía um pequeno exército e foram buscá-lo na terra de Tobi, tá? De Tobi, não é no Egito, como está lá no questionário, tá? Então, irmãos, quem era Jefté? Ele era um filho de uma prostituta, e por ele ser filho de uma prostituta, os seus irmãos que não eram filhos dessa prostituta, que eram irmãos legítimos, né, começaram a fazer bullying com ele. Ô, filho de uma prostituta, ô, olha aí o filho da prostituta. Ele não aguentou, irmãos, e saiu de casa. E quando Israel entrou em aperto, quem eles foram buscar? Israel. Quem Israel se levantou para poder buscar? O filho da prostituta. Sabe por quê? Porque o Jefté, irmãos, ele tinha um exército, e o exército dele era muito forte mesmo, o exército dele era poderoso, e eles foram lá para buscar o Jefté, e ele fez algumas ressalvas, fez algumas exigências, e eles aceitaram. Só que teve um problema. Ele foi fazer um voto com Deus, e ele disse para Deus, falou: olha, Senhor, se o Senhor me der vitória contra o exército inimigo, quando eu voltar para a minha casa, aquilo que sair para me receber, eu vou oferecer ao Senhor em holocausto. E Deus, a Bíblia diz, Deus deu vitória para Jefté nessa peleja. E quando ele volta para casa, irmãos, quem é que sai para receber ele, tocando o pandeiro, fazendo a maior festa, irmãos? A única filha dele, e ela com alegria, com louvor, e aquela alegria toda, está recebendo o pai de volta, e ele rasga as suas vestes e fala: minha filha, você acabou de matar o seu pai de tristeza. Minha filha, eu ofereci em holocausto aquilo que saía ao meu encontro. E ela diz: então oferece, meu pai, então oferece, se o senhor fez o voto, oferece. E ela diz: só me deixa então chorar, descer pelos montes com as minhas amigas,
chorando a minha virgindade. E ela passou um período ali chorando e, né, se despedindo, e a Bíblia diz que ele cumpriu nela o voto que ele fez, tá? Não vamos entrar no debate agora não, deixa eu terminar essa parte aqui. Depois dele vem Ibsam, depois dele vem Elon, depois dele vem Abdon, depois dele vem Sansão, depois dele vem Eli. Eli foi juiz, o penúltimo juiz escolhido por Deus, na direção de Deus, né? Eli. E além de juiz, ele também atuou como sumo sacerdote. Alguns não aceitam Eli como juiz não, tá, irmão? Alguns não aceitam. E por último, nós temos o profeta Samuel. Tá bom? Meus irmãos, antes da gente falar aqui, voltar sobre a questão do Jefté, nós temos aqui, irmãos, os inimigos. Isso aí não está no livro dos irmãos, tá? Nós temos aqui os povos inimigos de Israel. Lá em cima tinha a Mesopotâmia, os heveus, os cananeus, os amonitas, os amorreus, os jebuseus, os filisteus, os ferezeus, os hititas, os moabitas e os edomitas. Todos esses aí, irmãos, eram inimigos de Israel. Mas infelizmente você vai encontrar no livro de Juízes dizendo que Israel não conseguiu expulsar todos esses inimigos aqui, tá? Outra coisa aqui, irmãos, aqui nós temos uma divisão, aonde os juízes, eles exerceram o seu juizado, podemos falar dessa forma, né? E aí nós temos aí, e uma coisa interessante, irmãos, todas as regiões e todos os juízes, eles foram separados. Não é nenhum juiz, ele era da mesma cidade do outro. Lembrando que houve um período de mais ou menos 350 anos, esse juizado aqui. Uns ficavam 8 anos, outros 23 anos e outros por aí vai. Então, essa aí era a região onde eles exerceram o seu juizado, tá? Irmãos, vamos lá. O voto de Jefté, ele foi sacrificial ou não sacrificial? O que os irmãos acham aí? Jefté matou a filha dele e ofereceu ela a Deus em holocausto? E aí, irmão? Sim, irmãos, isso é um debate muito grande, e na igreja mesmo, irmão, na igreja existem essas duas linhas de pensamento aqui. Sacrificial, aqui Jefté realmente sacrificou a sua filha, tá? E a não sacrificial, que leva pela questão dela despedir da sua virgindade, ela não se casar, tá? Chorar a sua virgindade, e a Bíblia vai dizer no finalzinho lá, que ela não se casou, tá? Então pega-se esses dois pontos aqui, chorar a virgindade e ela não se casou, tá? Agora, o grande problema, irmão, é o seguinte, é a situação que eles estavam vivendo nesse período dos juízes. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, tá? O Gideão, que eu acabei de dizer para os irmãos aqui, Deus deu uma grande vitória, irmão. Usou o homem assim, que ele é pregado aqui na igreja muitas vezes, mas não é pregado que depois ele voltou a adorar Baal, tá? Então, eu não vou taxar aqui o que seria, mas vamos lá para as duas vezes. Sim, irmão, quem está levantando a mão? Ele está falando que Gideão e tua casa, como se
Ninguém sabe, né? Fala o que no final? Não. Fala aí? Aonde? No livro ou não? Leia aí pra gente, por favor. Onde é que está? Gideão, né? Aqui é 27. Juízes 8, 27. E fez Gideão dele um ídolo e colocou na sua cidade. Isso. Isso aí foi o pecado dele, aham. Agora versículo 32, 33. Mas Deus vai no final para assim, 32. E todo Israel constituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Gideão não foi tropeço, o que ele fez aí no final da vida dele, foi tropeço. Agora no versículo 32, irmão Hamilton, diz assim, ó: e faleceu Gideão de Joás numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesrita. E sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por seu Deus. Isso tudo por causa de quem, irmão? Por causa de quem, irmão? Por causa de Gideão. A gente não sabe, não tem como a gente taxar, irmão, porque ele, volta a dizer, ele entra nos heróis da fé. Possivelmente, quem sabe no finalzinho ali, ele: Senhor, eu fiz burrada demais, Senhor, tem misericórdia na minha vida, me perdoa, e ele pode ter sido salvo, irmão, porque ele entra nos heróis da fé. Aí ele entra nos heróis da fé. E sobre o voto de Gideão, eu vou falar o seguinte, né, que a filha dele, ela pede 2 meses para se despedir. chorar de sua vinda. Para chorar e se despedir, né, dos seus amigos. E aí depois disso, sabe, eu vou falar que ele cumpriu o sacrifício. E ele tem que levar também em consideração o costume da época, que a palavra vale mais do que qualquer coisa. Então, se você prometer alguma coisa, independente da circunstância, cumpra. Isso era uma coisa assim que era. Mas uma palavra está acima do que Deus aceitaria ou não? É aí que eu acho, da mesma forma, por exemplo, a Gideão levantou um altar que não agradava a Deus, eu acredito que ele pode ter feito algo que desagradava a Deus, porque o sacrifício humano era a abominação diante de Deus. Eu não sei se ele chegou a fazer, mas ele falou que cumpriu. Eu acho que Deus. Deixa eu falar as duas vertentes aqui, viu, irmãos? As duas vertentes. Existe um teólogo, Warren Wiersbe, tá? A teologia sistemática dele, irmão, uma bênção. Quem puder comprar, compre, tá? O Wiersbe, ele defende que foi o voto não sacrificial, que ele não matou ela. Eu vou mostrar as duas vertentes, tá, irmão? Ele não matou ela, ele não apresentou ela em sacrifício para Deus, tá? Então o que diz Wiersbe? Para Warren Wiersbe, foi não sacrificial. Isso aí não está no livro dos irmãos, tá, irmão? Primeiro, irmãos, por que ele pensa? Tem 4 razões porque o Wiersbe pensa, tá? É certo que Jefté saberia que Deus não aprova sacrifícios humanos. Para o Wiersbe, irmão, tá? Não, ele tem na mente que Jefté, ele falaria: não, olha, Deus não aceita sacrifício humano, como é que eu vou oferecer a minha filha? Tá? Ele pensa assim. Segundo, os vizinhos e os parentes de Jefté não o deixariam cumprir essa imprudência, tá? Segundo o teólogo aqui. Terceiro, Jefté não teria onde oferecer ela, porque seria um holocausto, e ele teria que oferecer ela onde? Lá em Siló, porque os sacrifícios, eles eram oferecidos, não poderia ser oferecido em outro lugar, teria que ser oferecido em Siló, que era o lugar onde estava a arca, tá? Onde estava o templo provisório, tá? Outra razão aqui, e aí, irmãos, está escrito isso em Levítico 17, versículo 1 a 9, diz lá que o sacrifício tinha que ser feito
em Siló, tá? Deuteronômio 16 também do mesmo jeito. Quarta razão, os sacerdotes, quando eles chegassem lá, irmãos, com a menina, chegasse lá os sacerdotes, cadê o sacrifício, cadê o sacrifício, cidadão? Aí ele, está aqui, a minha filha. Aí o sacerdote ia falar o que para ele? Não, pai, não, mas eu fiz um voto para Deus e eu vou ter que cumprir. Só que Levítico 27, versículo 1 ao 8, diz o seguinte: se você fosse sacrificar um touro, e se você quisesse trocar aquele sacrifício e dar em moedas e dar em valores, você poderia dar. E aí com certeza os sacerdotes falariam: meu filho, não mata a sua filha não, dá em oferta para Deus alguma coisa e está resolvido o problema. Não mata, não apresenta. Irmãos, esse aqui é o ponto não sacrificial. Agora, irmãos, a maioria dos estudiosos, inclusive dos tempos passados, eles acreditam que o voto de Jefté foi cumprido à risca. Ele matou a sua filha, tá? Ele matou a sua filha, tá? E aqui nós temos algumas razões também da maioria dos estudiosos sacrificial. Jefté, ele vivia numa sociedade o quê? Pagã, tá? Pagã. A Bíblia mesmo vai dizer: cada um fazia o que bem entendia aos seus olhos. A imagem de Deus para Jefté poderia ser essa, por causa da cultura pagã da época, tá? Preste atenção, se ele ofereceu essa menina em sacrifício, Deus recebeu? Não, Deus não recebeu. Em nenhum momento diz que Deus mandou ele ofertar, mandou ele fazer voto. Em nenhum momento você vê falando lá assim: Jefté, oferece a sua filha para mim. Negativo, Deus nunca falaria isso. Agora o problema é que Jefté, ele estava no meio de uma sociedade pagã, uma cultura, irmãos, dos cananeus. E esses juízes, irmãos, eles começaram bem e terminaram mal. Alguns, tá? Alguns terminaram mal, tá? Outro ponto que eles dizem aqui, que eu já até falei aqui: Deus não pediu voto nenhum para ele, sendo um voto então desnecessário. Ele fez um voto de tolo, tá? Fez um voto de tolo. Terceiro, o voto dele mostra a situação do momento, lembrando que muitos outros juízes começaram bem e terminaram mal. Nós temos o caso aqui de Gideão. Sansão começou bem e terminou mal, né? Eli também do mesmo jeito. Parece que Eli no início ele era um juiz muito bom, mas no final ele estava totalmente desregrado. Portanto, irmãos, eu deixo para os irmãos essas duas posições, tá? A sacrificial e a não sacrificial. Eu pensava na não sacrificial até ler esse livro, a não sacrificial. Hoje eu penso o seguinte: devido à cultura que Jefté estava embrenhado dentro dela, mas Deus recebeu e deu vitória. Irmão, Deus deu vitória ali não foi por causa do voto dele não, Deus deu porque Deus queria usar a Jefté, tá? Na minha posição, na minha opinião, tá? Eu acredito que infelizmente, hoje eu acredito infelizmente que ele apresentou ela mesmo com um ato desnecessário, infelizmente, tá? Mas respeito, irmãos, quem pensa que foi um voto não sacrificial, tá? Que fique então com chorar a sua virgindade, é não se casar e viver ali para o Senhor. Eu li sobre isso, né? Quando a gente começou, busquei entender mais sobre isso aí. E aí ela mostrava, né? Quando eu fui buscar, falava assim, que ele sacrificou, mas que Deus teve aqui com uma oração. Então ela
E muita coisa ali no livro de Juízes você não vai ver Deus ali entrando e as pessoas faziam essas coisas erradas. O próprio Gideão mesmo levantou um altar, levantou uma imagem, mas a consequência o irmão Hamilton fechou ali. O povo foi atrás de Gideão, e ao invés desse juiz continuar sendo um libertador até o dia da sua morte, nos últimos dias de vida dele, ele fez todo o povo de Deus se desviar dos caminhos do Senhor, tá? E aí nós vamos para o epílogo, e aí nós vemos desordem morais, políticas e religiosas. Aí nós temos duas situações aqui, irmãos, que mostra, e enfatizando isso aqui, irmão Renato, também, a degradação que estava nesse momento. E isso tudo, irmãos, preparando para o quê? Para o aparecimento do primeiro rei e dos reis que viriam a seguir, tá? E aí nós temos duas situações: Mica e o seu ídolo. É uma história, irmãos, que se você for olhar lá, você fica pensando assim: meu Deus do céu, mas por que ficar falando aqui de um rapaz que ia passando um levita ali, ele colocou ele como sacerdote e não aceitou, as pessoas foram lá, roubaram o ídolo dele, levou também o sacerdote dele, o levita dele. Para que isso? Irmãos, o objetivo é para mostrar como que estava a situação deste povo nessa época. Isso tudo por uma razão só: esqueceram de Deus, tá? Então Mica, irmãos, mostra aqui alguns pontos que estavam reinando nesse local aqui, ó. Mentira, ele já começa mentindo para sua mãe. Aquele dinheiro, mãe, que tinha sumido, foi eu quem peguei, mas tá aqui o dinheiro aqui. Aí ela fala assim: ô meu filho, bendito seja do Senhor, pega esse dinheiro e fica com você, e levanta um ídolo dentro da nossa casa. E ele usa esse dinheiro, irmão, para colocar um ídolo dentro da casa. E aí ele vai olhando e vai passando ali um levita, e ele fala assim: você é o quê? Eu sou levita. Ele falou: então faz o seguinte, eu vou te dar um salário e você vai ser sacerdote aqui dentro de casa. Mentira, o levita não poderia ser sacerdote, ele tinha que ser sacerdote escolhido por Deus, ou escolhido lá em Siló, tá? Então temos aí, ó, mentira, idolatria, levita sendo sacerdote, traição e roubo. Algumas pessoas chegam, vê aquele ídolo dentro da casa daquele rapaz, roubam o ídolo e ainda levam também o sacerdote daquele rapaz, e aí existe essa bagunça aqui nesse período. E aí, irmãos, a segunda história que nós temos, particularmente, toda vez que eu leio esse texto, eu falo com a Eliette lá em casa, eu converso com ela, falo: olha, que história mais horrenda é essa história do levita e da sua concubina. A Bíblia vai mostrar aqui essa situação. Esse levita tinha uma concubina, ela trai ele, adultera, e por causa do adultério ela vai para a casa do pai dela, foge, né? Vai para a casa do pai dela. O levita, irmão, fica lá: oh meu Deus, quem que vai dormir comigo? Estou com frio aqui, eu estou sentindo saudade demais da minha menina, da minha mulher e tal. Vai lá atrás da concubina dele, chega lá, fala assim: volta para casa, meu amor, você está fazendo tanta falta lá dentro da minha casa, volta. Aí ela: tá bom, eu vou voltar. Aí o pai dela fala assim: não, fica com a gente aqui uma noite. Aí ele fica. Aí no outro dia: vamos embora. Não, fica mais uma noite. Eles ficam 3 vezes, 4 vezes. Irmãos, eu estava lendo esse texto, parece que era Deus querendo dar um livramento para essa moça, para essa mulher. Aí, irmãos, de tanto insistir, de tanto aquele homem ficar ali: fica mais uma noite, aí ele chega a um ponto de dizer: não,
não, nós vamos embora no outro dia. Chega, irmãos, no outro dia eles se arrumam e vão embora. Quando eles estão passando por Jebus, né, que era Jerusalém ainda, não tinha sido inaugurada como Jerusalém, mas Jebus, a cidade dos jebuseus, ele fala assim: não vamos pousar aqui dentro de Jebus, não, esse povo é muito ruim. E eles vão para uma outra cidade, uma cidade de Israel, no local ali, né, na terra dos benjamitas. E eles, irmão, não tem aonde passar a noite, eles deitam ali na praça ali da cidade, né? E aí vai passando um homem e fala assim: olha, gente, o que é isso? Vocês estão aqui no templo, vocês não querem dormir na minha casa? E eles falam assim: tá bom, irmãos, para quê? Para quê? Aí eles foram lá para dentro daquela casa daquele homem. Quando eles entram, o povo daquela cidade, os benjamitas daquela cidade, eles chegam lá e falam assim: tira o levita que entrou aí dentro da sua casa, o homem que entrou aí dentro da sua casa, para que nós abusemos sexualmente dele aqui agora. Mesma coisa, irmãos, da onde? Sodoma e Gomorra, do mesmo jeito, irmãos, do mesmo jeito. Aí o dono daquela casa falou assim: meus amigos, não faça isso não, não cometa tal coisa não, eu tenho aqui minha filha, eu tenho aqui moças aqui dentro da minha casa, eu vou levar, a mesma coisa, irmão, eu vou levar para fora, para que vocês façam do jeito que vocês quiserem com elas. Aí ele diz: não, agora vai ser você que nós vamos abusar. E aí, irmãos, eles conseguem então tirar ali, aquele dono da casa joga aquela concubina para o lado de fora. Irmãos, eles abusam da mulher a noite toda, todos da cidade, a Bíblia diz ali que todos abusaram daquela mulher a noite toda. Quando de manhãzinha, irmãos, que o levita levanta, ele abre a porta, a mulher está caída, com a mão, a Bíblia diz, no limiar, né? Ou seja, como se estivesse tentando entrar dentro da casa. E ele chega e fala assim: levanta, mulher, vamos para a viagem. E ela não responde nada. Ele pega ela, põe o corpo dela, que a Bíblia vai dizer lá na frente, ele explicando, vai dizer: eles mataram a minha esposa. Pega o corpo dela, coloca em cima da montaria. Ao chegar na casa dele, a primeira coisa que ele faz, pega um cutelo e parte o corpo dela em 12 pedaços. Irmão, isso é um filme de terror, irmão. É um filme de terror, irmão. Fred Krueger, aquele negócio ali, Hora do Pesadelo, aquele negócio ali perde para isso aqui, irmão. Aí ele pega e fala assim: olha, cada parte do corpo dela, um braço vou mandar para Adã, uma perna eu vou mandar para Manassés, né? A cabeça eu vou mandar para Judá, não sei o que, 12 pedaços, manda para todas as tribos. Irmão, quando chega aqueles pedaços lá na encomenda por Sedex, irmãos, o povo ali, o povo de Israel, irmão, fica estarrecido com aquilo e chama o homem: por que você está fazendo isso aqui? Aí falou assim: não, foram os benjamitas que fizeram isso com a minha esposa. Eles abusaram dela a noite toda, mataram ela, e isso foram os benjamitas que fizeram isso aí. Irmãos, acontece a primeira guerra civil entre Israel. Todo Israel vai contra Benjamim e mata todos os homens de Benjamim. Todos os homens de Benjamim. E tem um morticínio terrível. Fica pessoas mais novas ali, mas matam muita pessoa mesmo, tá? Exatamente, sobram 600 homens, poucos homens ali. E aí, irmão, depois disso tudo,
cai uma depressão em todo o povo, dizendo: nós exterminamos os nossos irmãos, nós acabamos com uma tribo de Israel. Aí alguém fala assim: e agora, como é que vai ser? Não, então nós temos aqui uma estratégia. Quando acontecerem as festas, que vierem subindo as moças, né, esses homens vão estar liberados para poder sequestrar essas moças e levarem para Benjamim, para a tribo de Benjamim, para aquele local, para poderem criar, terem filhos e a descendência não acabar, né? Irmãos, olha a situação que esse povo estava vivendo, irmão. Aí eu pergunto: onde estava aqui o buscar a Deus? Não está em lugar nenhum. É por isso que esse texto aqui termina dessa forma, lá em 21, versículo 25, o último versículo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E eles falam esse negócio de sequestrar as moças porque eles tinham feito um voto que eles não poderiam dar as suas filhas para nenhum Benjamim, por causa do que eles fizeram. Aí depois disso eles começam a pensar nisso, né? Então quando eles vão, o voto eles não poderiam dar, mas eles poderiam sequestrar, né? Olha que coisa, né, irmão? Triste, muito triste. Vamos para o livro de Ruth agora, irmãos. Hã? Não. E já o Abimeleque, o filho dele, queria ser a qualquer custo. Mas Gideão, cuidado aí. Mas uma cidade toda, né? Uma cidade toda. Irmão, eu estava lá, eu estava em Goianésia nessa época, e o livro de Juízes o livro de Ruth vai ser rápido aqui, viu, irmãos? Um casal de namorado estava namorando numa pracinha, e uns cidadãos lá passaram e violentaram lá essa moça que estava lá no carro, e eles só violentaram, não mataram, né? Violentaram. Irmão, ficou sabendo na cidade quem era a pessoa, e eles foram lá e conseguiram, a polícia conseguiu prender quem fez isso aí. E ficou sabendo, irmãos, que os dois estavam dentro da delegacia de Goianésia. Eu estava lá nessa época, eu estava subindo para ir trabalhar numa gráfica, na gráfica Tânia. A irmã Rose não está aqui, ela... Irmãos, eu desviei minha bicicleta para ver lá o tumulto. Irmãos, eles entraram na delegacia, uma multidão, quebraram a delegacia, a porta da delegacia. Os soldados que estavam lá, irmão, só fez assim, ó, tipo assim, ó, pegaram os dois para fora, irmãos, mas bateram tanto, e eu estava nessa época lá, tinha um chapa, né? Quem sabe o que é chapa aqui? Descarregador de caminhão, né? Rapaz, o homem era um gigante assim. Alguém falou assim: alguém tem coragem de ir lá terminar o serviço? Aí ele: eu tenho. Aí o cara puxou um canivete desse tamanho aqui assim. Irmão, ele ajoelhou do lado dos caras assim. Os caras já morre, não morre. Ele ajoelhou do lado assim, amolou no meio fio assim, ó. Aí pegou a cabeça deles e na frente de todo mundo. Não esqueci, mas eu estou falando assim, irmã, a cidade toda ali diz que era muita gente mesmo, e cada um daqueles homens violentou aquela moça. Então, infelizmente, ali não tinha o que fazer, né? E a dureza desse homem também, irmão, desse levita, né? Bora, mulher, levanta aí. A mulher estava morta, né? Vamos lá, irmãos. E o livro de Ruth? Irmão, o livro de Ruth não tem muito o que comentar, né? É um livro, agora, preste atenção, é um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada, tá? O que vai contar o livro de Ruth? A história de uma família
que vai sair de Belém em direção a Moabe por causa da fome, uma grande fome, tá? E eles sobem, e ali naquele local, o que acontece? Primeiro morre o chefe da família, Elimeleque, não é isso? Elimeleque. Depois, 10 anos depois, morre Malom e Quilion. Malom e Quilion, os dois, irmãos, significa fraqueza, raquítico, né? Esses meninos já eram doentes, tá? E aí o que acontece? Eles casaram com moabitas lá. A Noemi resolve voltar para Belém. Quando ela está voltando, ela diz para as duas nora, fala: olha, vocês não são nora minha mais, vocês podem voltar para a casa dos seus pais e para os seus deuses. Noemi continuou andando, Orfa voltou, mas quando ela olha, quem está do lado dela? A Ruth. Aí ela: você não quer voltar não, minha filha? Não, eu sou teu povo, aonde você deitar eu vou deitar, aonde você dormir eu vou dormir, tá? O teu Deus é o meu Deus, tá? O teu povo é o meu povo, tá, irmão? É a maior declaração que alguém poderia dar, de conversão ao Senhor, né? E aí, irmãos, volta-se para ali e acontece tudo que os irmãos vão ver aqui rapidamente, né? Então, o livro recebe esse nome por causa de Ruth, apesar de Noemi ter muita participação. Não se sabe exatamente quem escreveu esses acontecimentos. Poderia ter sido Eli, poderia ser Gade, poderia ser Natã, mas, mais uma vez, alguns falam que foi o profeta Samuel, né? Eusébio chama de Sofetim, ou Juízes, né? Os dois livros juntos mostram a linhagem de Jesus Cristo. E aí, irmãos, aqui está a importância desse livro para nós, porque mostra, irmãos, que o povo de Israel, ele não é formado de judeus puro sangue, mas tem uma mistura no meio deles, e isso aponta, irmãos, para o plano de Deus, não só para Israel, mas para a igreja também. Quer ver o exemplo aqui, ó? Abraão, né? Abraão, ele era um gentil, ele era um pagão no início, podemos falar dessa forma, né? Pérez, esse Pérez aqui, irmão, ele é filho de quem? Ele é filho de quem? De Judá. E quem foi Judá, irmãos? O homem que se deitou com a sua nora, ela disfarçada de uma prostituta. Mas por que aconteceu aquilo ali? O filho dele não queria dar semente, não queria ter filho com ela, Deus matou ele, aí dá o outro para ele, o outro também não quer, não sei o que tinha com aquela mulher, irmão, eu não sei qual a razão, eles não querem também, aí ele morre também, né? Ele morre também. Aí o Judá fala assim: olha, tem mais um, mas ele é novinho, ele é um menininho, você vai esperar. Ué, Sara teve com 99, você vai ter filho também, vai buscar a Deus, vai jejuar, espera o menino. Aí ela: não, negativo, eu quero filho agora, e eu quero filho dessa linhagem aqui. Aí ela se disfarça de uma prostituta, e aí o Judá está passando lá e ela está lá. Aí ele se deita com a mulher, irmãos, é a Bíblia, tá? Se deita com a mulher, e aí, quando ele vai saindo, ela: ops, e o pagamento aí? Ah, não, tá, eu não sei. Não, deixa o seu bordão aqui, só o seu bordão está resolvido, tá? A mulher engravidou, irmão. Quando engravidou, chegaram para o Judá e falou: Tamar está grávida.
Ela pulou a cerca. Traz Tamar, o Judá, irmão. Traz Tamar aqui para fora, vamos pôr fogo nela. Ela vai morrer queimada. Queimada. Aí trouxeram a menina. Aí ele: olha, o que você tem a dizer aí, suas últimas palavras? Ele falou assim: não, eu só queria fazer uma pergunta aqui. De quem é esse bordão aqui? Esse é o pai da criança. Aí o Judá: é meu. Minha nora, vem aqui. Onde eu estava com a minha cabeça de matar você, mulher? Não, ninguém vai matar ninguém aqui não. Irmão, e entra na história. Entra na história. Pérez, Raabe, a prostituta, entra na história, e na história de Jesus, tá? E aí nós temos a Ruth, a Moabita, também da mesma forma. Este livro trata de uma família de retirantes que precisou se mudar da terra de Israel, de Canaã, para a terra de Moabe, por conta de uma grande fome, tá? E a data é imprecisa da escrita desse livro. O livro de Ruth é um conto narrado com muita habilidade, é conciso, vívido, caloroso, belo e dramático. E aí nós temos o esboço: o retorno de Noemi da terra de Moabe, o encontro de Ruth com Boaz nos campos da colheita, tá? Irmãos, uma coisa interessante aqui que foi falada inclusive na escola dominical: não leia aquilo ali pensando que Ruth, ao se deitar nos pés de Boaz, eles tiveram contato, tá? Contato. Não teve, tá? Não teve, porque ali seria também, na lei da época, isso seria ainda considerado como, né, um pecado contra Deus, tá? Então, Boaz prepara seu casamento com Ruth, conclusão e genealogia de Davi. E depois de anos de pobreza, sem marido e sem filhos, Noemi foi abençoada com um neto, a quem chamou de Obed, e ele foi avô de Davi, e de Davi veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.